Bom, bom dia a todos. Hoje eu vou falar com essa minha última aula, vou falar sobre a fibrose pulmonar idiopática, né, um pouco, mas vou sair daquele excesso de informação acerca da pifenidona e do nintedanib. Então, a definição da fibrose pulmonar idiopática é que ela é uma forma crônica, específica, progressiva de pneumonia intersticial fibrosante, de causa desconhecida, né, dado o fato que tem o nome idiopático, e que acomete principalmente os idosos, e ela é limitada aos pulmões. Então, o fato dela ser limitada aos pulmões faz com que a gente pense se alguma comorbidade seria importante ou não, e eu vou mostrar para vocês como essas comorbidades são importantes e como elas podem ter uma relação bem intensa com a fibrose pulmonar idiopática. Então isso aqui é só uma foto para vocês já devem ter visto bastante, né, uma doença periférica, reticular do favela-lamento, que a biópsia tem os focos fibroblásticos, não é grande novidade. Isso aqui é uma coisa que eu não mostrei ainda. Então a patogenia da fibrose pulmonar idiopática, ela está relacionada com algum tipo de lesão no epitélio alveolar, e esse tipo de lesão ele vai fazer com que a gente tenha uma destruição em algum mecanismo de reparação defeituoso, onde a gente vai ter essa migração de fibroblastos e miofibroblastos com uma reparação anômala e deposição de colágeno. Isso tem uma relação muito importante com o envelhecimento, com a própria genética do paciente e que tipo de microinjúrias a gente teria como causas para essa lesão. O tratamento ele é atualmente voltado para a fibrose, né? Então a gente não tem um tratamento etiológico, o nosso tratamento é nessa região aí, onde ele reduz essa progressão de doença apenas. Então seria muito interessante alguma medicação que pudesse tratar aqui nessa região em cima, mas como a gente não sabe exatamente o que é que causa essa, essa, essa resposta alterada, o que causa injúria inicial, ainda não é possível. E de uma forma que, entre as possíveis as causas deflagradoras da fibrose pulmonar idiopática, quem sabe existam comorbidades, né, algumas doenças que terminam induzindo essa lesão, e essa lesão ela entra numa cascata onde a gente tem uma alteração fibrosante crônica. E aí o que, que a gente se pergunta, né? Será que existe alguma relação da fibrose pulmonar idiopática com alguma outra enfermidade? Ou será que a fibrose pulmonar idiopática faz parte de uma síndrome sistêmica, né, uma síndrome inflamatória sistêmica, como isso já foi aventado para outras doenças pulmonares, por exemplo, a DPOC ou a própria síndrome metabólica, né, como a síndrome sistêmica grande? Será que a gente conseguiria intervir nessas comorbidades e isso mudar a sobrevida dos pacientes com fibrose pulmonar idiopática? Ou seja, será que a gente já não tinha uma forma de tratar a fibrose pulmonar idiopática antes que fosse através das comorbidades, ao invés de a gente ficar se atendo aos novos antifibróticos? E é isso que eu vou mostrar para vocês. Bom, existe uma relação intensa, né, da fibrose pulmonar idiopática com os telômeros curtos. Isso é uma alteração cada vez mais falada, e isso está associado com a divisão celular, né? À medida que a gente vai tendo divisão celular, esses telômeros eles podem ir encurtando, e à medida que ele chega num tamanho muito pequeno, isso vai terminar induzindo a apoptose das células, e essa apoptose ela pode liberar tanto mediadores como pode trazer mediadores que podem induzir uma, uma inflamação, um reparo alterado, assim como isso ser realmente uma apoptose em grande quantidade, exatamente pelo número de telômeros, fazer com que a gente tenha uma perda da arquitetura pulmonar. Existe uma associação grande de fibrose pulmonar idiopática com outras doenças. Existe uma coorte de 9.000 pacientes, onde a grande maioria, né, ou seja, 58% desses pacientes, tinha de 1 a 3 comorbidades, sendo que um terço desses pacientes eles tinham de 4 a 7 morbidades. Então, é muito comum a presença de algum problema associado à fibrose pulmonar idiopática. E a gente tem várias doenças que a gente precisa olhar, desde cardíaca, apneia do sono, diabetes, doenças, alterações na coagulação, refluxo gastroesofágico, que é um clássico, assim como outros que às vezes a gente perde um pouco
o foco, como a depressão, ansiedade, descondicionamento físico. Então, a gente precisa tentar ver esse paciente como um todo. E, além disso, a própria fibrose pulmonar idiopática, ela está associada com o desenvolvimento de doenças pulmonares associadas, né? Hipertensão, enfisema, que eu já falei para vocês, e o câncer. E aqui a gente tem uma figura onde temos aí a prevalência das diferentes doenças. Vocês vão ver que a gente não sabe muito sobre a prevalência, né? Mas, por exemplo, aqui a apneia obstrutiva do sono são 59, tá? Não é 5,9, de 59 a 91%, ou seja, a maioria dos pacientes com fibrose pulmonar idiopática tem apneia obstrutiva do sono. Eu vou falar mais para frente. O refluxo gastroesofágico, né, até 94%, mas tem vários vieses que a gente pode pensar. A hipertensão pulmonar também, ó, de 3 a 86%. São prevalências extremamente amplas, né? A doença pulmonar obstrutiva crônica também de 6 a 67%, diabetes de 10 a 42%, depressão até metade dos pacientes apresentam, doença embólica pulmonar 3 a 6%, insuficiência cardíaca até 26%, insuficiência coronariana até 68%, câncer de pulmão até 23%. Então, a gente tem uma alteração, uma prevalência muito grande de outras doenças, e sempre lembrando que esses pacientes têm uma perda de função muscular, né, um descondicionamento físico, que a gente não fez uma avaliação específica, mas muitas vezes esses pacientes eles são candidatos à reabilitação. Vamos começar falando sobre as doenças cardíacas. Existem algumas possíveis explicações, desde fatores etiológicos comuns, como por exemplo o tabagismo, a uma resposta fibrogênica a diferentes estímulos. Ou seja, o paciente tem um edema pulmonar, né? Isso causa lesão epitelial e ele vai ter uma resposta fibrogênica a essa lesão epitelial, uma das possibilidades. O que faz com que a gente se pergunte se há uma ligação causal entre as doenças. Ou seja, será que a fibrose pulmonar idiopática facilitaria o desenvolvimento de uma cardiopatia? O fato de você ter um pulmão doente faria uma sobrecarga cardíaca e esse ao longo do tempo entraria em falência, ou até algum tipo de liberação de mediador pela fibrose pulmonar poderia induzir alterações cardíacas? Ou o próprio contrário, será que uma cardiopatia com edema pulmonar crônico faz lesão pulmonar crônica, epitelial, e essa reparação alterada terminaria induzindo a fibrose pulmonar idiopática? Ninguém sabe, mas nosso grupo ele tem um, é bem comum nós fazermos essa avaliação cardíaca, né? A gente pega bem exatamente pelo fato dessa prevalência alta e dessa melhora quando a gente consegue tratar isso adequadamente. Bom, e ela é tão importante que ela é a segunda causa de mortalidade, ficando atrás apenas das causas relacionadas à fibrose pulmonar idiopática. E a gente vê uma frequência muito alta de outras coisas, por exemplo, arritmias, insuficiência cardíaca, até coronariopatia, que é bem mais comum do que o DPOC. E assim, vocês imaginam que o DPOC são pacientes do ponto de vista semelhantes epidemiologicamente. Muitos fumaram, são idosos, e mesmo assim a fibrose pulmonar idiopática tem uma prevalência muito maior de doença coronariana, o que é no mínimo interessante, né? Chegando a quase 30% em CATs pré-transplantes, e um fator que deve ser observado em todos esses pacientes é a presença de calcificação coronariana. Então, pode procurar, porque a chance dele ter é bem alta. Outros problemas seriam AVC e hipertensão pulmonar, ou seja, doenças cardiovasculares como um todo. E aqui são alguns estudos que eu vou mostrar com CAT, que são muito interessantes, que vão avaliar a presença de doença coronariana. Então, se vocês virem aqui, a parte mais importante desse gráfico é exatamente pacientes que têm uma fibrose pulmonar e não tem nenhuma granuloma, né, isso é fibrose em geral, mas uma doença não granulomatosa, tem uma incidência, né, uma prevalência, desculpa, muito maior de doença coronariana do que os pacientes que têm doença pulmonar não fibrótica, certo? Então aqui está muito evidente essa diferença. Continuando, né, se a gente faz uma avaliação com DPOC, aqui também está muito evidente, né, os DPOcíticos eles têm muito menos doença coronariana do que os pacientes que têm doença fibrosante pulmonar. Aqui é outra avaliação onde a gente vê a curva de sobrevida na fibrose pulmonar idiopática quando a gente tem doença coronariana significante ou não, né? Então, uma perda, uma mortalidade muito diferente quando a gente tem uma doença coronariana contra aquela que a gente não tem. E isso também, quando a gente faz uma avaliação colocando DPOC junto e fazendo uma correção, né, para diversos outros fatores, como a gente pode ver aqui,
pacientes que têm fibrose pulmonar idiopática e doença coronariana têm uma sobrevida muito pior do que aqueles que não têm doença coronariana, ou aqueles pacientes com DPOC, quer tenham doença coronariana ou não. Quando a gente vai fazer uma avaliação de doenças cardiovasculares como um todo, tem um estudo populacional britânico muito grande, que tem aí mais de 3.000 pacientes com fibrose pulmonar idiopática, e viu que existia uma associação entre fibrose pulmonar idiopática e hipertensão, diabetes, a primeiro quadro de doença coronariana, e isso com controle de fatores de risco. Ou seja, sim, na teoria, vocês acham assim, olha, era fibrose pulmonar idiopática, ele usou corticoide durante um tempo, isso aí está associado a diabetes, pressão alta e tal. Mesmo corrigindo para esse tipo de associação, de possibilidade, os pacientes com fibrose pulmonar idiopática têm mais doença cardiovascular como um todo. De forma que esses pacientes eles têm uma incidência maior, né, isso aqui é uma coincidência, né, maior de primeira crise coronariana, e isso foi visto em 2 estudos, né. Tem esse estudo daqui e tem esse outro daqui, que também mostra, né, é invertido o gráfico, mas é simplesmente a forma de montar. E aqui os controles eles têm uma incidência muito menor de uma crise coronariana do que os pacientes com fibrose pulmonar. E aqui é um exemplo nosso, né, onde a gente tem um paciente com fibrose pulmonar idiopática, tomografia tinha um IP, ele tinha grande calcificação coronariana, né, como vocês podem ver aqui, e esse paciente ele fez um quadro isquêmico, onde visivelmente há uma piora desse padrão pulmonar. É difícil a gente falar em exacerbação aguda da fibrose pulmonar idiopática, né? A gente chamou de uma agudização da doença relacionada a um evento coronariano. E esse paciente, ele, depois desse evento, ele ficou com uma sequela maior da fibrose pulmonar. Bom, mudando agora um pouco do foco, vamos falar um pouco sobre o sono, é outra doença, né? O sono ele está relacionado com a fibrose pulmonar idiopática por algumas razões, né? Primeiro, a gente vai ter uma ativação adrenérgica, o que em geral é ruim, como um todo, né? Tanto pela sobrecarga cardíaca, né, como alteração pressórica. Mas além disso, o próprio distúrbio do sono ele tem uma associação com o aumento da pressão arterial pulmonar e aumento da pressão nas vias aéreas, exatamente por causa que a gente tem um aumento da diferença na pressão intratorácica quando a gente ronca, né? A gente faz uma pressão muito mais negativa ao roncar e esse ar não entrar, o que em teoria poderia levar a algum tipo de desbalanço é, na, na via aérea e até própria na vasculatura. E a apneia do sono ela está claramente associada a uma piora na qualidade de vida, de forma que, como um todo, os pacientes com fibrose pulmonar idiopática eles têm um sono pior do que os pacientes controle. E isso não só pela apneia do sono, desde o paciente tosse mais à noite, ele tem uma oxigenação menor, isso altera a estrutura do sono, né, a arquitetura do sono, e existe uma prevalência muito grande de apneia do sono nos pacientes com fibrose pulmonar idiopática, fazendo com que eles tenham sono fragmentado, sonolência, fadiga, e já tem estudos até que mostram um aumento de mortalidade nesses pacientes. Essa prevalência ela é tão grande, existe uma importância também tão grande no tratamento, que existe uma indicação de você fazer a polissonografia para todos os pacientes que têm a fibrose pulmonar idiopática. E esses pacientes eles devem ser tratados. Apesar de a gente não ter grandes estudos em fibrose pulmonar idiopática, eu vou mostrar um estudo muito interessante, que ele é no mínimo provocativo. Bom, esse aqui é o primeiro estudo, né, em apneia do sono e fibrose pulmonar. Foram 18 pacientes com fibrose pulmonar idiopática submetidos à polissonografia e que já tinham algum problema relacionado ao sono, né. 11 tiveram apneia, síndrome da apneia e hipopneia, sendo que 7 pacientes eles tinham outros sinais, né, roncos ou resistência aumentada das vias aéreas. E aqui vocês conseguem ver, não sei se está boa a resolução, mas a presença de apneia e hipopneia como um todo foi de 25. Né? Então, uma média, é uma apneia do sono moderada, mas provavelmente um grande número desses aí tinha uma apneia grave. Existe uma correlação com a função pulmonar e o índice de massa corpórea, onde quanto mais gordo o paciente, maior a apneia do sono, e quanto pior a função pulmonar, maior a apneia do sono. Essa parte da função pulmonar a gente vê em alguns outros estudos. A gente tem aqui 50 pacientes consecutivos, né, com fibrose pulmonar idiopática, e a prevalência de apneia do sono nesses pacientes foi de 88%, sendo que a grande maioria deles, né, 68%, tinham uma apneia moderada e grave, que é condizente com o estudo anterior. Esse estudo, por outro lado, ele teve uma correlação muito discreta com o índice de massa corpórea, o que indica que talvez seja alguma característica da própria doença, da própria fibrose pulmonar idiopática.
é difícil a gente poder fazer qualquer tipo de comentário em relação a isso, é por enquanto um sinal, que também foi visto nesse outro estudo de 34 pacientes, que também teve apenas uma tendência com o índice de massa corpórea, e o que teve melhor relação foi uma relação negativa, quanto melhor a função pulmonar, menor a apneia do sono. E aqui foi no sono REM. Aqui é um estudo só de prevalência argentino, 36 pacientes, sendo que 2% tinha apneia do sono moderada e grave. E aqui também um outro estudo que mostra que esses pacientes que têm a apneia do sono, quando eles tratados, eles têm uma melhora da qualidade de vida. E são vários questionários. O que foi interessante nesse estudo é que ele fez uma avaliação dos pacientes que usavam adequadamente o CPAP ou não. E o interessante é que quando a gente compara os pacientes que não usaram adequadamente, a gente teve 3 óbitos dos 18 em 24 meses, enquanto que nos outros pacientes, nos outros 30 e poucos pacientes que usaram adequadamente, nenhum deles morreu. Como eu disse, esse é o estudo que eu tinha comentado, é provocativo, que parece ter uma relação com a mortalidade, mas é muito pouco para a gente poder chegar a qualquer conclusão agora. Falando sobre diabetes, a diabetes é uma doença que causa uma alteração vascular importante, né? E isso, talvez, num pulmão já predisposto, né, qualquer tipo de lesão, tenha uma alteração na resposta inflamatória reparativa, tanto pela genética do paciente, quanto pela própria diabetes mesmo, que a gente sabe que esses pacientes eles têm uma capacidade de se regenerar pior, né? A resposta regenerativa do diabético é bem pior do que o não diabético. Bom, estudos de prevalência mostram uma prevalência aumentada em fibrose pulmonar idiopática, mesmo depois de controlar por uso de prednisona. Eu já tinha falado isso anteriormente. E uma etiopatogenia também indefinida. A gente acredita, né, que exista essa alguma liberação de espécies reativas num processo de glicolização avançada que poderia terminar causando mais fibrose, ou seja, hiperglicemia tem uma reparação pior e terminaria dando mais lesão. O tratamento é um tratamento que a gente não tem um impacto no tratamento da diabetes na fibrose pulmonar idiopática, mas como um todo está indicado sim o tratamento, porque a gente sabe que independentemente da fibrose pulmonar idiopática, a diabetes é uma doença grave e ela causa alterações crônicas que são capazes de levar ao óbito. Aqui são estudos basicamente de associação, né, onde a gente mostra uma associação positiva entre a fibrose pulmonar idiopática e a diabetes, né, ou o uso de hipoglicemiantes, insulina. Outro também estudo positivo de associação, né, estudo mexicano, onde os pacientes que têm fibrose pulmonar idiopática têm uma relação com diabetes, né, assim como esse estudo que é o mais interessante, que é o estudo dinamarquês, que ele fez uma avaliação de sobrevida, né, e eles viram que a sobrevida em pacientes que tinham diabetes era pior, bem pior do que a sobrevida dos pacientes que não tinham diabetes. Isso é tudo um estudo um tanto difícil da gente conseguir chegar numa conclusão. Bom, mudando um pouco agora sobre coagulopatia, eventos tromboembólicos, né, existem 2 hipóteses, a presença a ocorrência de um tromboembolismo venoso poderia predispor à fibrose pulmonar idiopática, né? Imaginem que microtrombos poderiam evoluir para uma fibrose ao longo do tempo, exatamente por causar microinjúrias e problema com lesão e reparação, ou a presença da própria fibrose pulmonar idiopática com a liberação de mediadores procoagulantes no sangue favoreceriam o tromboembolismo venoso. Toda essa relação entre a fibrose pulmonar e a presença de tromboembolismo, a gente tem uma prevalência alta, quase 7 vezes mais frequente do que na população geral. Só que ela é como causa de morte em torno de 0,4 a 3% dos pacientes com fibrose pulmonar idiopática. Como eu tinha comentado, né, a gente não sabe exatamente qual é a etiopatogenia, né, porque existe essa ativação da cascata da coagulação, mas provavelmente a mobilidade desses pacientes ela deve ter algum tipo de relação. O problema é se isso vale a pena ser tratado ou não. Alguns anos atrás saiu um estudo japonês no CHEST que indicava que a anticoagulação com varfarina diminuía bastante a mortalidade desses pacientes, só que foi feito um estudo prospectivo que mostrou que esses pacientes eles têm um aumento da mortalidade. Então, ele foi um estudo que foi suspenso no meio exatamente por causa desse aumento de mortalidade. Então, o tratamento com anticoagulação vai ser usado apenas nos casos clássicos, né? O paciente teve um quadro de tromboembolismo venoso diagnosticado e não como profilático. Que esse estudo que eu vou mostrar aqui é um tratamento
primário, né? Ou seja, o paciente não tem nada, nenhum quadro de tromboembolismo venoso e a gente fez anticoagulação para ver se, por acaso, diminui a mortalidade. Mas as curvas aqui estão claramente diferentes, né? Então, esses pacientes que foram anticoagulados, eles têm uma mortalidade maior em comparação com os que não foram anticoagulados, e eles também tiveram o endpoint que juntava a mortalidade com a internação também foi bem maior, de forma que não está indicado tratamento com anticoagulante nesses pacientes se eles não tiverem nenhum fenômeno tromboembólico. Desculpa. Outra doença, o refluxo gastroesofágico, ele é uma doença frequente, né, na fibrose pulmonar idiopática, e a gente até se pergunta se existe algum tipo de relação na patogênese, ou seja, causando aquela microinjúria pulmonar e deflagrando fibrose pulmonar idiopática. Outra possibilidade é que ele talvez seja um fenômeno. Na verdade, a gente tem uma doença que é a doença restritiva pulmonar, isso deixa a pressão intratorácica mais negativa, fazendo com que aumente a chance de ter uma hérnia esofágica para cima e um esôfago um pouco mais aberto, exatamente por causa dessas mudanças de pressão. O que é interessante e que a gente sempre acha que vai fazer uma mudança, mas é uma resposta ainda não correta, é se vale a pena tratar todos os pacientes para refluxo. E aí eu vou falar um pouquinho do que a gente tem de evidência. Bom, como eu tinha falado antes, né, a prevalência é muito grande, né, de 25 a 65% dos casos, mas em geral os pacientes eles são oligossintomáticos e quando o paciente ele é sintomático, ele tem o tratamento indicado. O esofagograma ele não é indicado como rotina, a não ser que você tenha algum tipo de distúrbio de deglutição, que valeria a pena fazer um vídeo deglutograma, exatamente para ver microaspirações, ou com alguma suspeita de alteração anatômica. Já a pH-metria e a manometria, ela tem uma indicação incerta, a gente não faz nos pacientes como rotina, e a gente termina se baseando nas queixas ou nos sintomas desse paciente. De uma forma geral, a maioria dos estudos favorece o tratamento. Por outro lado, a gente tem uma resposta um pouco duvidosa, exatamente porque há um sinal de que possa haver um aumento nas infecções pulmonares com o tratamento com inibidor de bomba de próton. De forma que, quando é sintomático, a gente sugere, se os pacientes não são sintomáticos, a gente orienta as medidas posturais, pelo menos. Aqui é um estudo interessante, né? É um estudo retrospectivo com mais de 200 pacientes, onde eles foram avaliar a sobrevida desses pacientes relacionados com o refluxo gastroesofágico. E aí o que é interessante, os pacientes que têm queixas de refluxo gastroesofágico, né, ou têm diagnóstico, eles têm uma sobrevida melhor, e isso possivelmente fazem com que esses pacientes sejam tratados, e aí a curva que é a maior diferença é quando a gente pega pelo tratamento, né? Então, o Kaplan-Meier dos pacientes que são tratados têm uma mortalidade menor do que os não tratados, e aqueles pacientes que foram submetidos a fundoplicatura de Nissen, né, o tratamento cirúrgico contra o refluxo, eles tiveram uma mortalidade muito menor do que os pacientes que não foram tratados. É um estudo retrospectivo e ele é apenas um sinal. Esse outro também estudo não foi desenhado para avaliar refluxo gastroesofágico. É um estudo onde foram pegos 3 coortes, né, de sildenafil, do anticoagulante e o Panther, e eles foram ver os pacientes que eram tratados para refluxo gastroesofágico, e os pacientes com tratamento para refluxo gastroesofágico tiveram a menor perda de CVF ao longo do tempo do que aqueles pacientes que não eram tratados. Mais um sinal de que talvez valha a pena, mas nenhum estudo prospectivo e bem feito foi feito até agora que a gente pudesse garantir que o tratamento seria indicado para todos. Continuando nas comorbidades, né, agora fugindo um pouquinho das morbidades mais clássicas, quando a gente vai fazer a avaliação da fibrose pulmonar desses pacientes, a gente termina esquecendo de fazer a pergunta de como é que anda o humor dele, né? E isso é uma coisa extremamente importante, porque existe uma relação intensa entre a dispneia e a depressão. Ou seja, o paciente ele está deprimido, isso faz com que ele não queira fazer atividade física, quando ele vai fazer ele se sente mais cansado, exatamente porque ele perde massa muscular e isso deixa ele mais deprimido, né? Então existe um feedback positivo, onde a gente precisaria tentar quebrar esse feedback aí, esse ciclo vicioso. E em teoria todos os pacientes deveriam ser questionados sobre a presença aí de algum distúrbio psiquiátrico, de forma que o tratamento ele está indicado para todos os pacientes, baseado naquilo que se conhece
como um todo para tratamento de depressão. Pelo menos a gente conseguir melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Outra coisa que está muito relacionada também é o descondicionamento físico. Isso está associado a uma mortalidade maior, né? Um teste de caminhada de 6 minutos menor do que 207 metros faz com que esses pacientes tenham uma mortalidade até 4 vezes maior. E essa redução de atividade física também é multifatorial, tanto pela limitação respiratória, quanto pelo quadro depressivo, quanto pela própria sarcopenia, né? Uma perda de força que esses pacientes eles têm pela liberação de mediadores inflamatórios, né, de forma que eles tenham menor resistência física. E o tratamento é um suporte psicológico, né, obviamente, mas já tem alguns estudos que mostram que a reabilitação melhora tanto a qualidade de vida como o desenvolvimento, a capacidade física e até sinais de que possa melhorar a mortalidade desses pacientes. E aí, quando a gente fala sobre todas essas morbidades, por que existiria essa ligação com a fibrose pulmonar idiopática? Porque, assim, a fibrose pulmonar idiopática é uma doença cuja patogenia clássica é uma lesão epitelial. Mas existe a hipótese que talvez exista também uma doença endotelial junto, já que essas outras doenças que estão altamente associadas com a fibrose pulmonar idiopática, elas têm um padrão muito mais endotelial do que um padrão epitelial. De forma que a gente ainda não entende muito bem que liberação de citocinas, o que, é que vai acontecer, mas que a gente acha que todas essas morbidades precisam ser sempre tratadas agressivamente para conseguir melhorar a qualidade e a sobrevida desses pacientes. Falando um pouquinho agora das comorbidades pulmonares, né, começando com câncer de pulmão, então a gente consegue ver aqui um nódulo, que é um local clássico, mas nos casos de fibrose pulmonar eles estão normalmente no meio da fibrose, ou seja, estão mais na parte inferior, né? E a maior prevalência é de carcinoma epidermoide. Então esse caso daqui foi uma biópsia transtorácica que a gente consegue ver aqui. A incidência é bem aumentada na fibrose pulmonar idiopática, né? Vocês veem aí de 7 a 14 vezes em relação à população geral, e quando a gente vai ver a incidência cumulativa, chega até 15% no segmento de 15 anos, né? No estudo de 10 anos, desculpa, no estudo japonês. E o interessante é que quando a gente vai fazer as autópsias, aí se encontra até 48% dos casos câncer pulmonar pequeno nesses pacientes. E por que isso acontece? Isso acontece exatamente por alterações locais, onde a gente vai ter uma fibrose que diminui o retorno linfático, né? Então você diminui esse mecanismo de defesa que o organismo teria contra algum quadro neoplásico. O mecanismo de defesa os mecanismos de defesa são defeituosos e devem haver algum tipo de alterações genéticas em comum. Existe, obviamente, uma relação das duas com idade e tabagismo, ou seja, câncer de pulmão é mais comum em idosos e tabagistas, assim como a fibrose pulmonar idiopática. E o clássico, como eu já tinha comentado antes, é que são lesões nodulares no meio da fibrose, predominando nos lobos inferiores, sendo que o SEC é o mais comum. O problema desse quadro é que o prognóstico é ruim, ele tem uma sobrevida média de 38 meses, com mortalidade cirúrgica bem alta, né, em torno de 17%, e isso está associado a uma exacerbação aguda. Então, todo caso de fibrose pulmonar idiopática com neoplasia, ele precisa ser discutido de uma forma multidisciplinar. E tem que se conversar com o anestesista para ele fazer uma anestesia muito bem. Uso judicioso de fluido, tentar evitar ao máximo deixar esse paciente hipervolêmico, uma ventilação protetora no pulmão, que não está sendo operado, porque esse pulmão, muitas vezes é ele que entra em exacerbação aguda, como eu comentei anteriormente. Tentar fazer aquele volume de 4 ml quilo para aquele pulmão único no máximo, né? Uma hipercapnia permissiva. E já tem alguns estudos que o uso profilático de pirfenidona ou de esteroides parecem diminuir a chance de exacerbação aguda, mas é uma coisa ainda muito inicial. Um dado interessante é que tanto a quimio como a radioterapia parecem aumentar o risco de exacerbação aguda da fibrose pulmonar idiopática, e eu trabalho no Instituto do Câncer aqui em São Paulo, que está ligado ao HC, e lá a gente parou de fazer radioterapia em pacientes que têm fibrose pulmonar idiopática e câncer de pulmão, exatamente porque a mortalidade foi de 100% devido às exacerbações agudas após a radioterapia. Então, eu sugiro que isso seja bastante discutido entre os médicos. Bom, aqui é só uma curva de sobrevida, né, que claramente é diferente, conforme seria esperado. E agora mudando um pouco do câncer de pulmão para a hipertensão pulmonar. Então, vocês veem aqui que a prevalência é extremamente variável de acordo com os estudos, mas o que a gente sabe é que existe um racional fisiopatológico muito importante para a existência das duas doenças.
desde uma vasoconstrição hipóxica, a destruição do próprio leito vascular pela fibrose, uma angiogênese defeituosa, que a gente sabe que existe na fibrose pulmonar idiopática, a liberação de diversas citocinas e disfunção endotelial, além da associação com outras morbidades que estão associadas à hipertensão pulmonar, a apneia do sono, insuficiência cardíaca, embolia pulmonar, DPOC, de forma que a pressão que a hipertensão pulmonar nesses pacientes tenha um, um, uma prevalência extremamente alta. E aí, quando a gente vai ver entre essas morbidades, né, lembrando da insuficiência cardíaca, a pressão de oclusão de artéria pulmonar, né, que indica mais ou menos a pressão do lado esquerdo, que está associada à insuficiência cardíaca ou disfunção diastólica, está elevada em 15 a 20% dos casos. Então, é uma associação, o coração ele tem uma associação importante na fibrose pulmonar idiopática que a gente ainda precisa entender um pouco melhor para poder fazer melhor o tratamento. O prognóstico de hipertensão pulmonar na fibrose pulmonar idiopática é ruim, né? De forma que isso está associado a uma maior mortalidade e uma pior qualidade de vida. São pacientes que têm menor tolerância ao exercício e maior necessidade de uso de oxigênio. Pelo menos a maioria dos casos é leve, mas a gente tem aí 10% dos casos que são graves, o que fazem com que essa doença seja extremamente grave, seja extremamente dramática e muito sintomática nesses pacientes que precisam ser tratados. O tratamento ele termina sendo baseado mais na hipertensão pulmonar, né? Então, o uso do oxigênio para os pacientes hipoxêmicos, mas uma coisa que muitas vezes a gente esquece é o tratamento sintomático da hipertensão pulmonar, e o que é extremamente importante. Ou seja, você tem que deixar esse paciente com a frequência cardíaca menor possível, você tem que... e a droga de escolha na maioria desses casos, principalmente quando tem disfunção ventricular direita, é a digoxina, e deixar esse paciente o mais seco possível, né? Então é comum edema de membros inferiores, a gente precisa muitas vezes associar diurético. Então o tratamento da hipertensão pulmonar, esquecendo o seu tratamento específico, né, o tratamento sintomático, é extremamente importante. Agora, o uso de vasodilatadores não está indicado. Nenhum estudo com vasodilatador mostrou melhora, e por isso a gente precisa só... Desculpa, vou dizer nenhum, né? A maioria não mostrou nenhuma melhora significativa. A gente tem um estudo com sildenafil que melhorou um pouco o teste de caminhada, mas nada muito significativo. De forma que essa melhora, que é muito discreta, não justifica o uso desses vasodilatadores, a não ser em protocolos de pesquisa para a gente conseguir entender melhor a resposta dele. Aqui eu vou ilustrar um caso nosso. É um paciente de 58 anos que tinha uma fibrose pulmonar idiopática, já tinha um quadro clássico há pelo menos um ano, que tinha outras morbidades. Então ele tinha uma apneia do sono intensa, que ele precisava usar um CPAP de 11 e ele tinha um refluxo gastroesofágico positivo. Ele foi tratado adequadamente, essa doença dele ficou ele chegou até a ter uma certa melhora depois do tratamento, né? Vocês veem aqui como a CVF melhorou depois de alguns meses, assim como o VF1, uma difusão que ficou mais ou menos estável, e depois de um ano, essa função pulmonar ela estava praticamente igual. Mas aí o que é que foi? Ele resolveu... desculpa, essa aqui é a tomografia mostrando como está bem semelhante à doença, né? Até talvez um pouco menos de vidro fosco, mas na média está igual. E depois de 2 anos e meio, esse paciente ele resolveu se revoltar e abandonou o tratamento tanto do CPAP quanto os cuidados de refluxo gastroesofágico. Ele teve uma piora, né? Piora clínica, funcional e tomográfica, que a gente consegue ver claramente nessa tomografia de 2015, aí, um aumento da fibrose. Então, provavelmente, isso ilustra esse tipo de microinjúria que tem uma importância muito grande na fibrose pulmonar idiopática. Bom, para concluir essa aula, as comorbidades elas são muito frequentes na fibrose pulmonar. Esse papel exatamente da relação entre a fibrose pulmonar e essas comorbidades não está muito bem definido, e elas parecem piorar o prognóstico da fibrose pulmonar idiopática, e quando tratadas parecem diminuir um pouco esse prognóstico mais reservado. Então o que é que a gente sugere? Que a gente deva fazer uma investigação ativa dessas comorbidades, que isso vai trazer um impacto tanto na sobrevida quanto na melhora da qualidade, e esse tratamento ser intensivo. Obrigado a todos. Aqui eu deixei meu contato. Quem quiser essas aulas, eu vou colocá-las no YouTube e eu mando o link para vocês. Se vocês tiverem interesse, podem olhar também. Mais uma vez, eu agradeço a compreensão de todos por não ter ido, pela minha impossibilidade de ir a João Pessoa, e agradeço o convite. Eu espero ter outras oportunidades de ir.